Hoje a gente vai mostrar para vocês 10 dicas bem legais para você escolher e comprar melhor as suas madeiras. Pois é, são dicas básicas que pelo menos você vai chegar no local sabendo um pouquinho sobre madeira, não vai chegar totalmente cru. A experiência você pega com o tempo, mas com essas 10 dicas você vai se dar bem. É isso aí. Então, Leandro, está começando mais um Bate-Papo Empoeirados. Bate-Papo Empoeirados. Eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro, e você está no Empoeirados, o canal onde você aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Legal. Pessoal, só um adendo aí antes da gente começar a falar das 10 dicas, tá? Nós não vamos falar nesse vídeo sobre as propriedades e tipos de madeiras, tá? No Brasil, nós temos uma imensidão de tipos de madeira, então não é esse vídeo, tá? Pois é, a intenção aqui é justamente, a gente não quer formar mestres em madeira, né, Luciano? Exato. A gente quer dar um ponto de partida, eu quero que vocês enxerguem esse vídeo como um ponto de partida para você começar. Básico, né? Exatamente, para você aprender a escolher a madeira, para chegar numa madeireira e começar a selecionar o que mais vai ser útil para você, tá ok? Legal. Então é isso aí, vamos então à primeira dica. Então vamos lá, a primeira dica é o seguinte: na hora que você vai comprar madeira, é você escolher se você quer a madeira bruta ou a madeira aparelhada. Conta aí, Leandro, qual que é a diferença das duas? Mas saber do que você quer, na verdade é saber se a madeira está bruta ou aparelhada. O que quer dizer isso? A bruta é esse pedaço que eu tenho aqui, ó. Você percebe que ela está um corte grosseiro, tá? Você percebe que ela está bem rústica, você vê marcas de serra nela, certo? Então você vê que ela não está lixada, né? Ela fica uma madeira, parece ser uma madeira feia. Exato. Né? E aqui desse lado nós temos uma madeira com o mesmo dimensionamento, só que ela está aparelhada. Detalhe, elas são dimensionadas do mesmo tamanho aqui, porém essa aqui é uma madeira, quando ela era serrada, ela era maior que essa aqui. Então, para chegar no mesmo formato dessa madeira serrada aqui, com a madeira aparelhada, você precisa de uma madeira maior, porque você vai tirar material, certo? Exatamente. E para isso, pessoal, assim, qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem de você pegar uma madeira aparelhada é que você não precisa de máquinas, um desengrosso, né, um desempenho. Você pode já pedir a madeireira aparelhada, ela vai chegar certinho. É claro que depois, né, você vai ter que passar aí uma lixinha um pouco mais fina para deixar um pouco mais lisa. Né? Pois é. Ou se você preferir pegar a bruta e você já tiver as máquinas, beleza, você faz melhor o dimensionamento da madeira de forma que você quer. Tá. Grande vantagem de você pegar a bruta é que às vezes você pega uma madeira que ainda não está seca, não está certinha. Você pode comprar essa madeira, estocar na sua casa, na sua oficina, em algum lugar, deixar ela ali mais um tempo para dar a secagem dela corretamente e depois você dimensiona ela. A desvantagem é você ter que ter um desempenho e um desengrosso para fazer isso, que são máquinas caras e pesadas. Exatamente. Então, Leandro, dando um gancho aí, você falou de madeira seca, vamos então para a dica 2, que é madeira seca e madeira úmida. Bom, então como saber que a madeira está seca ou se a madeira está úmida na madeireira quando você vai comprar? Você vai precisar de um aparelhinho desse aqui, ó. Isso. Porque se você não tiver um aparelhinho, você não tem como testar a madeira ali, certo? Tem madeira que você pega e você sente que ela já está meio molhada ou verde. É o caso dessa que eu tenho em mãos aqui, ó. A gente pegou um tronco na rua, né, Luciano, para tornear. Tava bem úmido. O cara tinha acabado de derrubar a árvore, a gente trouxe aqui para cá. Já faz bem uns 6 meses isso aqui, né? E a parte onde a gente torneou aqui, verteu mesmo a água, de tão verde que estava. Olha, se eu medir hoje com o aparelhinho de umidade que está aqui na minha mão... Só para um detalhe, Leandro, esse aparelhinho aqui, pessoal, chama medidor de umidade. Você encontra aí, esse aqui é um chinesinho que nós temos aqui, mas ele presta. Não é tão caro, esses aparelhos aqui hoje em dia estão bem mais acessíveis, né? Por exemplo, a parte que estava úmida, que estava bem molhada, ainda está com 16% de umidade. Certo. E o cerne dela, que já é a parte onde se trabalha a mesma dele, isso aqui é a parte do alborno, tá? Então, logicamente, ele demora mais tempo, mesmo porque ele também é mais esponjoso que o cerne. O importante aqui é o seguinte: quando você for na madeireira, e você for possível, né, você ter um aparelhinho desse, você ir lá e medir as madeiras para ver se ela está seca ou úmida. E você testa em várias partes da madeira. Pois é, temos uma outra madeira aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Mostra lá na câmera. 30% de umidade, então essa madeira 30%. está bem úmida, tá? Então ela vai trabalhar bastante ainda até chegar no ponto mesmo que ela pode ser trabalhada. Exato. Quando ela chegar ali a 11%, 11, 12%, dependendo da região também do país que você está,
aí ela vai estar boa para você usinar então ela para poder utilizar depois. Abrindo um parênteses aqui, como a gente falou que esse não é um curso para formar mestres, a umidade da madeira ela varia de acordo com a região do país onde você mora, tá? Então, se você quer entender um pouco melhor isso, tem um amigo nosso que já falou muito bem sobre isso no vídeo, que é o Fernando Belchior. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entender melhor sobre umidade na madeira, qual é mais adequado. A madeira, em Manaus a umidade é uma, em Brasília a umidade é outra. Exatamente. Então você tem que ver um pouquinho mais a isso. E um outro adendo também, né, assim, depende muito do tempo, né? Às vezes, por exemplo, agora essa semana aqui está bem chuvoso. Né? Isso também influencia na hora que você vai lá medir a madeira. Tá? Exatamente. Então isso depende muito, tá? Aqui na nossa região, quando está entre até 15% no máximo, é porque ela está boa, já está seca. Já está seca, certo. Chegamos então à terceira dica, que é as dimensões das madeiras. Leandro, uma coisa também importante para você se observar. Existem vários padrões aí de dimensões de madeiras. Então você pode comprar madeira prancha, chapa, a pontalete igual essa aqui, a reto que eu tenho aqui. Enfim, tem vários tipos de dimensões que já são meio que padrão aí no mercado nacional. Pois certo? Pode variar um pouquinho então, de lugar para lugar, mas basicamente você vai encontrar tábuas, pranchas, tábuas, ripas, pontaletes e caibros. Exato. Painel que já é madeira industrializada. Industrializada, né? Certo. Qual que é a observação aqui, pessoal? É o seguinte, às vezes tem a espessura, sei lá, de 15, de 20, de 25, né? Isso é uma coisa meio que padrão. Então, na hora que você for comprar madeira, observar se está nesse padrãozinho. Porque às vezes você pode ligar lá na madeireira, encomendar, né? Você comprou ali a chapa de 25, fez todo o seu projeto com 25, ela chega com 23, né? Porque na hora que o cara foi aparelhar, né, ele diminuiu ali, sei lá, 2 milímetros de 25 milímetros. Então é importante você observar isso. Se você for até a madeireira, vai lá, olha, mede, separa e fala, olha, quero essas madeiras aqui. Isso precisa ter surpresa. Exatamente, né? Isso principalmente em madeira aparelhada, porque a serrada ela já segue um padrão bom. Mas a aparelhada tem, às vezes, eu pelo menos tenho essa dificuldade. Você vai pegar a de 35, na verdade ela tem 34 ou tem 32 ou até 30, às vezes, mas eles chamam de 35. Aí você não sabe se o cara estava falando 35 quando era serrada ou se aparelhada. Então é sempre bom você ir pessoalmente e medir mesmo e comprar o tamanho, porque o cara vai falar para você, não, eu tenho 35, mas na verdade ela era serrada 35 e ele aparelhou ficou 32. 32, exatamente. Uma outra coisa importante, se você necessita de painéis grandes, aqueles de tipo MDF compensado, que é, sei lá, 1,5 m por 2, esse tipo de coisa, ou 3, você tem a opção, né, como o Leandro falou, desses painéis que são todos montados. Eu tenho um exemplo aqui, ó, né, desse pinos aqui, que geralmente a gente compra aqui na região, né, que são vários pedaços de pinos colados e daí forma essa chapa grande. Costuma-se falar também madeira engenheirada, que são os compensados, os painéis, que eles são formados a partir de processos industriais e já não é mais o dimensionamento de madeira serrada. O corte de árvore mesmo. Isso. Né? Particularmente eu acho até mais fácil partir para esses tipos de painéis aqui, porque é muito mais fácil você entender a padronização do tamanho deles e você consegue comprar em grandes centros de material de construção, né? Essas lojas grandes que tem de Telha Norte, Madecentro, essas coisas, fica até mais fácil você começar a trabalhar usando como base essas madeiras aqui. Legal. A quarta dica são as características visuais da madeira, a beleza da madeira, né, Luciano? Isso, exatamente. É aquela coisa que você olha na madeira ali e vê como é que ela tá. Pois é, exatamente. Você vai observar primeiro se ela tem muitos nós. Exato. Né? O que são nós? Ó? São essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Esses detalhes aqui que você tem na madeira. Ó. Essa madeira aqui, por exemplo, ela tá super legal, ó. Tem pouco nó. Pouquíssimo. Né? Então isso pra gente tem uma madeira boa. É claro, né, Leandro, um adendo, que existe a opção que eu quero uma madeira com alguns nós para dar um charme ali na minha peça e tal. Não tem problema. Só que o que acontece? Pode ficar quebradiço. Então na hora que você vai cortar com o serrote ou com a máquina, o nó ele simplesmente sai da madeira e fica aquele buraco. Exatamente. Tem uma discussão falando que o nó não é defeito. Tem gente que fala, não existe defeito, coisa madeira da natureza. Hoje em dia você pode falar isso, mas antigamente o nó era considerado assim um defeito do móvel, porque ele não deixava o padrão, né? Hoje em dia já não, o nó
porque também nós não encontramos mais madeira sem nó, não é verdade? Não, exatamente. Sempre vai ter. O pessoal acha que só pinos tem nó, mas olha uma peroba aqui com um belo do nó aqui, ó, olha aqui, ó. Uma peroba com um belíssimo pinos, nó. ele é muito, ele realça, né? É. Você tem a madeira clara e o nó aqui é uma madeira escura, ó. Mas olha, esse aqui também tem várias. Então, se caso eu for cortar aqui, pode ser que eu tenha problema. Né? Então é importante você observar se você quer. Quanto menos nó, na minha opinião, é melhor. Agora, se você quiser alguma coisa com estética, daí, claro, vai do seu gosto. Hoje é mais pessoal. Mas o nó ele tem a característica de empenar a madeira justamente naquela área, também próxima àquela área, além da grã ser reversa perto do nó geralmente, tá? Ela meio que dá uma bagunçada. Isso, quando o cabeleireiro, quando eu ia em barbeiro, o barbeiro falava, você tem um redemoinho aqui em cima, sabe o redemoinho? Porque o barbeiro já não vê o caminho do seu cabelo certo, a madeira é a mesma coisa. O nó é um redemoinho na grã, na madeira. Isso, no sentido do veio. No sentido do veio, né? Uma outra coisa, pessoal, que acontece muito é cupim, certo? Então você vai na madeireira lá, o cara não armazenou direito, você pode ter presença de cupim. Cupins e brocas, ó, tá vendo aqui, ó, esses furinhos aqui, exatamente, tá vendo? Exatamente. Então aqui tem um exemplo aqui clássico de cupim. Então na hora que você for na madeireira, olha se não tem cupim, fungo, né? Ou se a madeira tá suja, né? Até tem um exemplo aqui, ó. Essa aqui, ela tá até meio embolorada, ó. Né? Claro que tudo bem, né? Se a chapa, o restante da madeira da tábua estiver boa, você pode cortar aqui, não tem problema. Mas se ela tiver várias manchas na tábua, não é legal. Não é madeira boa. E isso acontece em madeireira que não guarda direito a madeira, exatamente. Isso é muito difícil de encontrar, mas tem um lugar que você tem que prestar atenção se a madeira está bem estocada. Agora, eu também já ouvi falar que o pessoal, não, mas tem o cupim, depois eu vou colocar lá o fungicida, né? Exatamente. Mas eu não sei, né? Você não sabe o quanto madeira, você não sabe o quanto o cupim já atacou. Às vezes ele tá... Porque justamente o que acontece é isso, na superfície é um buraquinho. Exato. Por dentro da madeira ele vai passeando. Ele vai passeando. Então, assim, não corra o risco, tá? Eu não compraria, né? Então, olha lá, se tiver buraquinhos e tal, fuja. Uma outra coisa, pessoal, que é importante você observar, se a madeira não está torta. Olha só esse exemplo, ó. Dá pra ver aí no vídeo aí, ó. Olha aí, ó. Está empenada, a madeira aqui ela tá um pouquinho torta, viu, Leandro? Claro que tá, né, nessa parte aqui, mas aqui também tá torta. E isso também que o Leandro falou, né? Não só na vertical, tá? Mas pode, né, estar também na horizontal. Então, na hora que você for escolher a madeira, escolha as madeiras mais retinhas. Pois é. Por fim, você verifica se a madeira já não está rachando em algum ponto. Acontece muito fácil de você ir comprar muiracatiara e ela já começar a estar rachando. Então, não que seja um defeito que você não vai poder comprar. Veja se onde está a rachadura dela, por exemplo, dá para aproveitar uma boa área dela ainda, porque você vai ter que cortar aquela rachadura ali. É até bom, às vezes, até quebrar depois quando chega na oficina para você redimensionar. Redimensionar, exato. Redimensionar. Você vai quebrar a madeira porque... Ela começou a trincar ali, não tem jeito, você não para mais ela. Exato. Não é que assim, você não pode comprar, você pode até comprar de forma que você consiga aproveitar a maior parte da madeira. Pois e se estiver num preço bom também, porque essa série de muiracatiara, essa série de muiracatiara que a gente comprou aqui estava bastante rachada as partes dela, né, Luciano? Tivemos que cortar várias cortando partes, e aproveitando, exatamente. Mas o custo-benefício valeu a pena, né? Sim. Agora, aí você analisa, olha, não, está muito rachada e o preço é o mesmo de pegar uma que não está rachada. Aí você procura outro caminho, exatamente. E a quinta dica é o seguinte, eu posso usar madeira de construção civil nos meus móveis de madeira? Pois é, se você for fazer uma coisa que você quer que dure, não. Porque... não é aconselhável. Né? Exatamente. Às vezes a gente vê em loja de material de construção aquela pilha de pinos que de longe ela parece ser uma beleza. Uma belezinha, né? E você vê que o preço tá bom pra caramba, mas aquilo lá não é desmerecendo a madeira. Aquilo lá é madeira para caixaria, para fazer formas em construção civil. Ela é específica para construção civil. Exatamente. Né? Na verdade, ali é o primeiro corte, já vai para madeireira, a bichinha tá verde pra caramba, só vai servir para construção civil. Para fazer os seus móveis, prateleiras, não é a correta. Não, e mesmo que você deixe secar, ela não é madeira boa, que chegou no pico de corte exato, né? Porque aquilo lá é madeira que precisa ser barata, então o sistema dela é outro, o sistema de produtividade dela é outro, ela não serve para fins de fazer móveis e peças de madeira. E o pior, assim, se você está numa obra lá, vê uma caçamba, cheia de madeirinha de construção, também não é legal, né, Leandro? Porque vai ter resto de cimento, vai ter prego, ih, rapaz, fuja. Até pior, verdade, até pior do que comprar ela. Do que comprar ela, né? Exatamente. Então é isso aí.
dica é prestar atenção se a madeireira que vende o material está armazenando bem as madeiras, né? É isso aí. Armazenar bem é o que é? Deitada na horizontal, né? Em local longe do chão, né? Pelo menos uns 15 centímetros, 20 centímetros longe do chão. E tabicado, ou seja, espaço entre as madeiras. Né? Para poder dar uma respirada ali. Para o ar circular, exatamente. Né? Inclusive, Leandro, nós temos um vídeo que nós mostramos como tabicar e guardar para conservar melhor as suas madeiras. É só clicar aqui no card e dar uma olhada nele e depois assistir esse vídeo, é claro. É isso aí. E outra coisa importante, pessoal, não adianta nada a madeireira tá lá, ter tabicado as madeirinhas, tudo bonitinho, você chegar em casa e deixar jogado lá. É, você tira de um lugar que está perfeitamente armazenado, chega e deixa em pé na sua casa, no lugar que toma chuva direto, né? Então, em contato com a terra, né? O ideal, pessoal, é você seguir essa orientação. Então, chegar na sua casa, guarda a madeira, faz, tabica certinho. Se você não tiver lugar coberto, beleza, pode deixar o externo, não tem problema nenhum, mas faz esse processo de tabica, que no vídeo a gente ensina legalzinho como que faz. Por isso que eu falei do card. E a sétima dica é perguntar para a madeireira qual que é a origem da madeira que eles estão vendendo. Pois é, toda madeireira tem que ter o DOF, né, que é o documento de origem florestal. Exatamente, o FSC, que é madeira de reflorestamento. Pois é, então é só perguntar se tem a certidão de origem daquele material para você não comprar gato por lebre. Exatamente, madeira é legal, né? Então toma cuidado e assim, claro, né? Se você se preocupa com o planeta, nós temos que pegar no pé do pessoal, certo? Exatamente. A oitava dica é uma dica que eu me confundo bastante também, mas eu faço questão de deixar claro para vocês porque a gente tem que aprender bastante isso, estudar bastante sobre isso. Exatamente. Que é o desenho do veio da madeira. Eu vou tentar exemplificar para vocês o seguinte. Esse pedaço aqui de pinos que eu tenho, por exemplo, ele é bem visível. Você está vendo que os veios, eles correm aqui ó, na perpendicular do topo da madeira? Esse é um desenho bom de madeira que dá um menos empenamento possível. É esse desenho aqui. No caso, se essa madeira que eu tenho em mãos aqui, desse tamanho, com essa dimensão, tivesse esse desenho, já não seria tão legal. Se tivesse uma com esse desenho e uma com esse desenho nessa dimensão, eu preferiria esse desenho aqui, que você vê os veios passando aqui, ó. Exatamente, eles não são tão fechados como esse aqui. Aqui você chega a ver os arcos, ó, formando. Mas esse caso é porque essa tábua aqui é uma prancha, então ela é mais larga. Exato. Dificilmente você vai encontrar uma prancha diferente dessa. A maioria delas é assim. O que pode acontecer nesse caso? É a madeira empenar, é mais fácil, entendeu? Por isso que é importante você olhar, né, esse formato dos veios, né, na hora de você comprar, se possível. Né? Então, quando eu vou comprar madeira nessa dimensão aqui, que aqui mais ou menos tem uns 12 centímetros, 15 no máximo aqui, ainda eu encontro madeiras onde o veio da madeira está paralelo aqui, ó, tá vendo? Não forma esses arcos aqui de topo. É difícil de você... Isso não é um erro, tá? É questão de corte. É característica depende da madeira, da seção também do tronco, onde foi cortado, onde foi tirado aquela madeira ali, tá? Mas se você puder escolher as que tem o veio assim, ó, paralelo, é melhor e vai te dar menos problema. E a nona dica, pessoal, é o seguinte, ó. Então, antes de você sair na madeireira lá, sair comprando e enchendo o carro de madeira, pesquise, né? É uma dica que a gente sempre dá, né? Não sei na região de vocês, mas aqui, por exemplo, nós temos várias madeireiras, né? Não só aqui na cidade, mas em torno aqui da cidade. Então, pesquise, orce, metragem, tipo de madeira, de repente tem alguma outra madeira que você pode substituir que está com um preço melhor, né? Então, antes de você comprando, é importante você dar essa pesquisada para você economizar no bolso. E é claro, trocar ideia com os amigos também, para que a turma comece a conhecer as madeireiras que tem madeira. Posta Exemplo dos grupos, né? Às vezes a pessoa pode indicar uma madeireira melhor, deve ter alguma promoção rolando aí, né? Nós temos um paradoxo no Brasil, eu diria. Aqui é o país das madeiras, mas a gente não encontra madeira tão fácil assim para comprar, né? Aqui só encontra pino. Exatamente, aqui também. Então esse é um problema geral de todos. Então a troca de informação nesse ponto é muito importante. Décima dica, que é a dica, é muito legal, a gente está sempre falando aqui no canal, quem assiste a gente aí nos outros vídeos, que já acompanha o canal, no nosso Instagram, a gente sempre fala dessa dica. Qual que é, Leandro? Justamente você ter um livro guia para você poder escolher madeira e entender um pouquinho mais
dos guias da madeira, tá? Exatamente. Esse livro aqui, eu conheço ele há muito tempo. A minha edição deve ter pelo menos uns 10 anos já que eu tenho esse livro. Tá? Eu sempre indico para todo mundo, é um livro muito bacana, porque ele também é um guia de substituição de madeira, ou seja, você não está encontrando garapeira. Exatamente. Qual madeira você vai comprar? Com esse guia fica mais fácil você procurar uma madeira que tem as mesmas características da garapeira e partir na sua busca aí. Legal. E o bacana assim, são 90 espécies mais utilizadas no Brasil. E olha, não só a cor, né, que você vai ver madeira mais clara, madeira mais amarelada, escura, mas aqui no verso você tem a propriedade da madeira. Se ela é boa para tornear, qual que é a dureza dela, se ela é mais leve, mais pesada. Então isso te ajuda muito na hora de você escolher a madeira e, como o Leandro falou, na hora de você substituir a madeira também. Pois é, além desses dados aqui sobre a umidade da madeira, ela fala inclusive a madeira, qual que é a contração da madeira, se é média, alta ou baixa, ou seja, essa madeira quando chove ela vai trabalhar muito ou não? Ou pouco. Exatamente. É isso aí, aqui nós falamos lá no começo, né, pessoal? A gente não vai aqui falar sobre os tipos de madeira, que é muita informação. Então, mas com esse livro aqui, com esse guia, você consegue ter uma boa base na hora de você comprar ou até substituir a madeira. Inclusive, nós temos esse livro aqui com esse guia, já vem junto na loja Empoeirados. Nós vamos deixar o card aqui para vocês e também no descritivo do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, fala com a gente, certo? Pois é isso aí. Então é isso aí, pessoal. São 10 dicas básicas aí para você não ter surpresa na hora de começar um projeto de madeira, que eu acho que é o pontapé inicial aí de você começar a comprar madeira, certo? E que tal então vocês começarem a comentar aqui embaixo desse vídeo para a gente trocando informações e criar aqui um local mesmo de troca de ideias, né? É isso aí. Pessoal, se você não é inscrito no canal, segue a gente, ó, nós damos várias dicas como essa aqui que vocês estão vendo, então isso ajuda a gente a crescer o canal, certo? Então ativa o sininho, segue a gente e também não deixe de seguir no Instagram. Vou deixar aqui também o card no instagram.com/canal Empoeirados. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Nos vemos na próxima.